Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre a batalha espiritual que nós estamos vivendo nesses últimos tempos e nós vamos explicar a importância de São Miguel Arcanjo no contexto dessa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Então, duas coisas fundamentais que nós devemos entender são as seguintes. Primeiro, que desde o início do mundo houve uma guerra, houve uma batalha espiritual e essa batalha se intensifica. De tal maneira que nos nossos dias essa batalha é mais forte do que o normal. Mas a segunda coisa que nós devemos entender é que Deus deu poder para a igreja sobre todos os demônios. Não quer dizer que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos viver um clima de terror, porque nós temos recurso contra toda opressão e todo o poder do mal. Então é assim que nosso Senhor Jesus Cristo, tendo vindo na terra, uma das coisas que ele veio fazer aqui foi justamente isso: dar aos seus apóstolos, portanto à igreja, o poder de expulsar os demônios. Então o nosso mundo se tornou infestado por toda sorte de espíritos malignos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Então, isso aí foi feito pela permissão de Deus. E nós já fizemos aqui outras conferências falando sobre isso, inclusive mostrando como o Papa Leão XIII viu tudo isso, teve essa consciência desse peso, dessa batalha espiritual que cairia sobre a igreja, e como o Papa Leão XIII, portanto, ali no fim do século XIX, prescreveu para a igreja fórmulas e orações invocando São Miguel Arcanjo para que a igreja fosse defendida desse poder maligno. Mas eu começo aqui mostrando, dentro do contexto das mensagens de Nossa Senhora em La Salette, nós vamos ler assim, que no ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Portanto, devemos entender bem isso, que Lúcifer, ele não tinha saído do inferno nunca. E que desde 1864 ele está solto no mundo. Então ele tinha ficado ali aprisionado no inferno desde o tempo em que ele cometeu a apostasia. E lá do inferno é que ele comandava toda a obra de revolta contra Deus. Mas, segundo essa mensagem de Nossa Senhora, no ano de 1864, Lúcifer foi solto. E com ele, um grande número de demônios. Então quer dizer que ainda resta, com certeza, um outro grande número de demônios no inferno, mas a maioria desses demônios hoje estão atuando na Terra. Então, quando nós dizemos que os espíritos malignos estão espalhados pelos ares, nós estamos citando aqui a carta de São Paulo aos Efésios. E ele diz para nós ali claramente que nós não devemos lutar contra homens, contra pessoas de carne e sangue, mas contra esses espíritos malignos que estão espalhados pelos ares, com essa intenção de nos tentar, de nos bloquear, de fazer a nossa vida se tornar difícil, de impedir que as pessoas cheguem a Deus, cheguem aos sacramentos e que elas se salvem. Então eles ficam ali atuando para isso. Agora, se foram soltos todos esses demônios do inferno, então você vai ver que a batalha se torna muito mais difícil depois desse tempo. Por isso mesmo que a igreja tinha que ter muito mais força, tinha que ter muito mais sacerdotes ocupando-se com exorcismos, nós deveríamos rezar muito mais, usar muito mais os sacramentais para nos defender, e foi justamente o contrário. Foi justamente o contrário. A partir dessa época, a igreja foi cada vez menos se ocupando dessa tarefa importantíssima que é de nos proteger contra os demônios. Então diz ainda a mensagem de La Salette: eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Então veja aí, hein? Isso aqui aconteceu 100 anos antes do concílio. Então quer dizer que os demônios, durante 100 anos, já estavam trabalhando
para chegar no concílio, destruir a vida religiosa, acabar com a fé das pessoas e fazer com que as pessoas sejam indiferentes à religião, como nós vemos hoje em dia. As pessoas não têm reação, eles não têm mais nenhuma motivação de buscar a Deus. Ao contrário do que acontecia antes, quando as pessoas sempre faziam o sinal da cruz, invocavam a proteção de Deus, faziam novenas, faziam procissões, participavam da missa, viviam uma vida totalmente mergulhada na fé. Mas esses demônios justamente fizeram esse trabalho e diz ainda que eles cegarão de tal maneira as pessoas que, salvo uma graça particular, as pessoas vão adquirir o espírito desses mesmos anjos maus. Então quer dizer que nós temos uma graça particular de conseguirmos superar isso. Porque normalmente a influência deles, mesmo sobre as pessoas que não são possessas, é tão grande que eles ficam ali, perto daquela pessoa, dia e noite, e a pessoa adquire aquele mesmo jeito de ser daquele demônio. Então diz ainda essa aparição de La Salette: eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Aí você vê as catástrofes naturais provocadas pelos demônios. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos, coisa que ninguém nunca tinha pensado de ver em nenhum momento da história. Hoje você vê igrejas especialmente dedicadas a cultuar Satanás e esses espíritos malignos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos. Pensam que estão fazendo truques e, na verdade, elas fazem todas aquelas coisas com a influência e o poder dos demônios. Então são pessoas consagradas a esses demônios que trabalham diretamente com eles. Então é por isso que a gente tem que entender o que está no Apocalipse. Porque lá no Apocalipse, no capítulo 12, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. Então o dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. Então perceba bem, isso aqui está no passado. O Apocalipse está falando da batalha que aconteceu entre São Miguel e o dragão no início do mundo. E lá nessa batalha, eles venceram Satanás. E por isso diz, e já não houve lugar no céu para eles. Por que eles estavam no céu? Porque Deus criou todos os anjos no céu. Não naquele terceiro céu onde habita Deus, mas no céu espiritual que já está acima do céu físico, que a gente chama de segundo céu. Então, nesse segundo céu foram criados os anjos. No entanto, esses anjos maus, pela sua própria vontade, eles não aceitaram aquilo que Deus propôs para eles. Então, por isso mesmo, eles ficaram contra Deus. E, naquele instante, Miguel, que era um dos anjos de Deus fiéis, ele foi o general de todas aquelas legiões de anjos que combateram por Deus. Então foi a primeira batalha que eles enfrentaram. E nessa primeira batalha, todos eles foram expulsos ali do segundo céu e foram arremessados na terra. Por isso diz, o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. E foi ali na terra que eles começaram a agir, fazendo uma influência na vida das pessoas, para que as pessoas fizessem coisas más e estivessem com o espírito de revolta contra Deus. Entretanto, o Apocalipse vai nos jogar um pouco para frente, no tempo que nós vivemos agora, que nós chamamos de final dos tempos. Por isso diz, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então quer dizer que ele está cada vez mais furioso, sabendo que Deus deu um prazo, e dentro desse prazo ele tem o poder de fazer o que ele quiser, mas depois disso ele vai ser aprisionado. Então diz, olha, o dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia,
a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Ou seja, a cabeça da serpente aqui é o poder de Satanás mais forte que está sendo exercido na Terra. Então quer dizer o seguinte, que a mulher aqui é a própria igreja. Então a igreja, representada no mistério da encarnação pela Virgem Maria, ela também dá à luz o menino, porque a igreja, cada vez que ela faz um catecúmeno nascer no batismo, ela dá à luz a Cristo. Então essa mulher foi de tal maneira perseguida por Satanás, chegou o momento que Deus deu asas para que ela voasse para o deserto. Por quê? Porque ali, no Vaticano, ela seria destruída. Então, Deus permitiu que os demônios tomassem conta do Vaticano, mas não permitiu que a mulher, ou seja, o núcleo da verdadeira igreja, da verdadeira fé, ficasse ali. E hoje a mulher se escondeu no deserto. Onde é o deserto dessa mulher? Nos corações de todas aquelas pessoas que guardam a fé. E ela então teve asas, quer dizer, Deus deu um poder especial para que essas pessoas que guardam a verdadeira fé católica mantivessem essa fé nos seus corações, e é justamente ali, no deserto dos corações dos verdadeiros católicos refratários, que a mulher permanece guardada longe da cabeça da serpente, ou seja, longe daquela influência e daquele poder de Satanás que está dominando o mundo, para que ela pudesse preservar-se até o fim desse tempo de grande perseguição aos eleitos de Deus. Então diz ainda que a serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Então é interessante essa noção, essa figura desse vômito maligno que a serpente vomita contra a mulher, ou seja, contra a igreja. Então isso são todas as blasfêmias, são todas as falsas religiões, são todas as falsas doutrinas, são todas as heresias que o demônio fabricou principalmente a partir de 1864. Que a partir dessa época o mundo entrou numa densa escuridão, período de guerra, de revoluções, de grandes calamidades e também de grandes heresias e de racionalismo, ou seja, de todas essas filosofias contra Deus e contra a igreja. Então perceba bem que esse vômito, quer dizer, todas essas falsas doutrinas, podemos dizer que estão representadas no grau mais alto pelo comunismo ateu, elas foram vomitadas contra a Igreja Católica para ver se acabava com a Igreja. Mas, diz ali ainda, que a terra acudiu a mulher abrindo a boca para engolir o rio que esse dragão tinha vomitado. Então o que significa isso? Significa que a terra, os habitantes da terra, as pessoas católicas, acolheram o convite de Nossa Senhora para abrir a boca e recitar o rosário. Porque o rosário é especialmente recitado com essa finalidade, de anular as blasfêmias e todas as falsas doutrinas que são proferidas contra Deus. E com isso elas vão anulando o fluxo de blasfêmia e de ódio que esse vômito traz para queimar toda a força de bênção, de graça que a Igreja Católica produziu em todos esses séculos, desde o tempo da encarnação de Nosso Senhor. Mas veja, este então se irritou contra a mulher. Então agora chegou o tempo que o dragão se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Então aqui diz claramente o Apocalipse. E ele se estabeleceu na praia. O que é a praia no sentido espiritual? A praia é o limite entre a terra firme e o mundo. A terra firme, no sentido bíblico, representa o mundo de Deus, onde nós temos total segurança. E o mundo é o mar, onde as coisas são inseguras, são incertas, cheias de calamidades, de problemas, de tribulações. Entretanto, Cristo ressuscitado aparece sempre na praia
para mostrar que ele está agindo na igreja. Portanto, a praia representa a igreja. Agora, o dragão se estabeleceu na praia. Então aqui você veja que o Apocalipse nos diz claramente que, de fato, o demônio colocou o seu trono de abominações justamente ali, no Vaticano, onde estava a Cátedra da Verdade como luz para iluminar os povos. Então, por causa dessa perseguição tão forte e por saber que ele não tinha outra maneira de dominar o mundo a não ser tomando essa atitude, foi que Satanás se estabeleceu justamente ali no Vaticano. E ele foi entronizado no Vaticano e hoje é ele que está reinando ali. Por isso mesmo que eles construíram aquela sala gigantesca, que é chamada Sala de Audiências de Paulo VI, com a forma da cabeça de uma serpente. Porque ali, justamente naquele lugar, foi onde eles entronizaram Satanás. E fizeram uma estátua monstruosa, que eles dizem que é de Cristo ressuscitado, mas na verdade aquela estátua é do homem novo, recriado por Lúcifer. Então tudo hoje tem um sentido simbólico, aquilo que foi feito no Vaticano a partir de 1960. Então nós temos que entender bem isso para nós considerarmos o papel de São Miguel Arcanjo e como nós devemos nos proteger do fluxo de Satanás que está hoje implantado no mundo. Então veja, inclusive, que São Miguel Arcanjo é citado também na Epístola de São Judas, capítulo 1, versículo 9, que diz que quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença, mas disse somente que o Senhor te repreenda. É aquilo que nós dizemos também, numa outra tradução, imperet ille Deus, quer dizer, subjugue o Deus, ou ordena-te Deus. Então é isso que está na oração de São Miguel Arcanjo, tirado da Epístola de São Judas. Quando ele explica que eles estavam tendo disputa sobre o corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés, de fato, foi transladado. Ninguém sabe onde está enterrado. Não existe o túmulo do corpo de Moisés. Mas Lúcifer veio antes e tinha levado o corpo com ele. Então você veja que até as relíquias e as coisas santas, o demônio tenta fazer desaparecer, tenta destruir, para que não haja possibilidade de nós chegarmos até os sacramentos ou os sacramentais. Ou seja, todas as coisas santas que podem nos aproximar de Deus. Então, como que ele age? Ele age primeiro destruindo toda a lembrança de Deus e de Cristo. Destruindo as pinturas, as esculturas e as coisas que lembram a Igreja Católica e os seus santos. Depois ele destrói também todas as cruzes. Ele impede que as pessoas vejam sinais sagrados e que as pessoas estejam em contato com coisas que lembram a salvação eterna e que lembram o destino eterno das almas. Percebe? Então, com essa ação, o demônio usa do protestantismo como um instrumento, que essas pessoas não compreendem a Bíblia, não sabem a diferença do Antigo e do Novo Testamento e, portanto, agem completamente desorientadas, sem perceber, elas são usadas por Satanás para destruir a igreja e para destruir as coisas que a verdadeira igreja de Cristo implantou na terra durante a civilização cristã. Então o protestantismo é um meio de transição, não é a arma mais eficaz do demônio, obviamente, mas é um meio de transição que é muito eficaz, usado pelo demônio para destruir a fé das pessoas. Então ele começa com o protestantismo, depois ele passa para as falsas religiões, e depois ele chega no ateísmo ou no paganismo. Então o demônio chega nesses efeitos através desses passos que são organizados por diferentes demônios. Porque os milhões e milhões de demônios que existem se ocupam cada um deles de uma tarefa. Eles não fazem o mesmo trabalho. E apesar deles serem sujos e deles serem cegos, porque trabalham sempre contra Deus, eles fazem tudo de forma perfeitamente organizada. Porque eles têm um chefe e eles obedecem ao seu chefe. Isso que é interessante. Então veja que a Igreja Católica caiu numa grande apostasia. E essa grande apostasia foi obra das sociedades secretas, dos inimigos de Deus,
mas, sobretudo, desse trabalho organizado dos demônios. Então a igreja foi substituída por uma nova igreja, como nós estamos sempre explicando. E essa nova igreja, que tomou o lugar da Igreja Católica a partir de 1960, é uma igreja ecumênica. Portanto, no sentido que eles dão para a palavra ecumenismo, eles reúnem todas as religiões e fazem uma religião mundial que contém todos os seres humanos, independente do credo. Então é isso que nós temos denunciado, inclusive nós falamos sobre a inauguração dessa nova religião nessa última conferência da semana passada. E nessa mesma lógica, eles instalam aquilo que nós chamamos de irenismo. Irenismo vem da palavra irene, em grego, que significa paz. Então eles colocam a paz como selo de todos os seus compromissos. Então tudo é feito em nome da paz, quando na verdade a Igreja Católica sempre se baseou naquela palavra de Nosso Senhor do Evangelho de São Mateus, quando ele diz: julgais que eu vim trazer a paz? De forma alguma, eu vim trazer a espada. Então, a igreja está baseada nisso, porque a Igreja Católica obedece sempre à palavra do seu mestre. Então, com essa ideia do irenismo, eles pregam o seguinte, que não pode haver nenhuma batalha, nenhuma guerra, todas as guerras são injustas, portanto, todos têm que se abraçar. E assim, eles vão permitir que os piores inimigos avancem, porque nós católicos somos obrigados a abraçá-los. E com essa proposta de pacificação universal, eles estão se armando e estão tomando poder para destruir tudo aquilo que nós podemos guardar de bom. Começando pela nossa família, terminando pela nossa propriedade. Então veja que o grande perigo dessa nova igreja é que ela prega uma paz sem limites, uma paz utópica e uma paz que está a serviço dos inimigos da própria Igreja Católica. Além disso, no contexto dessa nova igreja, está instalada a doutrina modernista. E a doutrina modernista, que é fruto do protestantismo liberal, ela prega um racionalismo, de tal forma que eles entendem que quando Jesus está expulsando demônios no Evangelho, ele está simplesmente afastando doenças, afastando traumas. Então são esses os demônios, segundo eles. Porque toda essa gente não acredita de forma alguma que existam de fato espíritos malignos que ajam contra nós e que tenham poder contra nós e que façam toda uma força, uma guerra para nos jogar no inferno. Então por isso que essas pessoas não querem saber de exorcismo, não querem saber de falar de demônio, e o único ambiente que ainda hoje fala de combate espiritual ou de invocação dos anjos contra os demônios são os ambientes carismáticos que recuperaram um pouco dessa lógica combativa dos protestantes pentecostais. Se não fosse isso, todos os ambientes da igreja estariam contaminados com esse total racionalismo, dizendo inclusive que o evangelho é coisa do passado e que naquele tempo as pessoas acreditavam que tudo era demônio. Então, quer dizer, hoje nós vemos que a fé desapareceu da face da terra. Por isso, os demônios estão livres, estão fazendo o que querem, e as pessoas estão caindo em todas essas ciladas. Não somente do espiritismo, mas também do magnetismo, usando pêndulos, usando todas essas formas de invocação do demônio para descobrir uma determinada coisa, usando da superstição e até mesmo do paganismo. Veja que as pessoas que invocam os mortos ou que participam de sessões espíritas, essas pessoas depois adquirem graves contaminações espirituais e os demônios começam a perseguir essas pessoas. Mesmo aqueles também que frequentam adivinhação, ou que consultam horóscopo, ou que consultam pessoas que leem cartas, depois essas pessoas não se confessam, essas pessoas não se livram dessa contaminação, não fazem um ato de renúncia e vão cada vez mais dando poder a Satanás para destruir as suas vidas. No entanto, a Igreja Católica verdadeira sempre nos advertiu contra essas coisas.
Porque todas essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus, e isso está na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. E é impressionante como as pessoas hoje em dia se esqueceram dessas realidades, porque tudo para eles é coisa do passado. Então eles até nos criticam dizendo, vocês são da Idade Média, vocês estão preocupados em caçar as bruxas, em ir atrás dos demônios, mas isso é coisa de fantasia, isso já passou o tempo. Mas não, ainda hoje existem bruxas, ainda hoje existem magos, ainda hoje existem pais de santo, mães de santo, pessoas que trabalham diretamente com Satanás. E a ação dessas pessoas é gravemente prejudicial à vida das almas. Então é por isso que nós temos que combater, não as pessoas, mas aquilo que eles fazem e os demônios que trabalham com eles. Então a Igreja Católica verdadeira, ao contrário dessa Igreja do Vaticano II, ela é totalmente combativa. E no ritual de bênçãos da Igreja Católica verdadeira, você tem centenas de fórmulas contra Satanás. Para abençoar os objetos, abençoar os animais, abençoar as coisas que fazem parte da nossa vida, expulsando o demônio em cada uma dessas invocações. Sendo que no ritual de bênçãos da nova Igreja do Vaticano II, nenhuma vez o demônio é citado. Eles só dizem, bendito seja Deus por isso, bendito seja Deus por aquilo. O demônio não é citado e as coisas não se tornam bentas. Quer dizer, tudo é nulo, tudo é inválido, tudo é falso. Imagine que eles inclusive fizeram um ritual de exorcismo, para aqueles padres que ainda acreditam, então falar, vamos dar para esses padres aí meio conservadores, que gostam de guardar as coisas do passado, mas o ritual de exorcismo não funciona. Os demônios não saem das pessoas com aquele ritual que eles produziram. Então, os exorcistas que ainda são capazes de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão endemoniadas, eles usam o ritual anterior ao Vaticano II. Por quê? Porque eles sabem que o outro não funciona. Não serve para nada. Então, tudo isso são provas de que essa igreja foi feita especialmente nos moldes que Satanás projetou. Falou assim, faça uma igreja, por favor, que tenha rituais que não me ataquem, que tenha uma missa que não me incomoda e que tenha papas que não preguem nada contra mim. Que só preguem mentira, que só preguem enganações para que eu possa dominar o mundo. Senão, nunca vou conseguir. É interessante que Cristo deu para o demônio esse poder, deu essa permissão. E Leão XIII, grande Papa Leão XIII, ele viu isso. Ele viu isso acontecer. Por isso que ele quis nos prevenir. Ora, portanto, nós já dissemos, a nova igreja ecumenista, irenista e racionalista. Enquanto que a Igreja Católica só faz unidade com aqueles que têm a verdadeira fé, não tem esse ecumenismo aí falso. A Igreja Católica ela é militante, porque ela está sempre em guerra. A guerra só termina quando você chega no céu. Lá nós temos a igreja triunfante. Enquanto está na terra, militante, quer dizer, luta, batalha, sempre, até o fim. E depois a igreja crê no sobrenatural. A igreja vive do sobrenatural. Então, como que nós podemos ignorar a presença do demônio só porque nós não estamos vendo? Não, ao contrário. Justamente porque não estamos vendo, é aí que a igreja vai entrar. Enquanto que hoje em dia a igreja só se ocupa de coisas materiais, das coisas sociais, das coisas que dizem respeito à vida natural. Entretanto, a Igreja Católica, que é fundada por Cristo, a única igreja verdadeira que eles expulsaram do Vaticano, essa se ocupa das coisas sobrenaturais. Por quê? Porque é para isso que ela foi criada. Então quer dizer que Jesus, nosso Senhor, ele reuniu os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Então isso ele deu para os apóstolos, sobre todos os demônios. E para curar enfermidades. Quer dizer que os apóstolos tinham todo esse poder. Depois eles passaram na medida de cada um. Então quer dizer que esse poder permaneceu com bispos e os bispos dão uma parte desse poder para os sacerdotes. Quer dizer que o sacerdote pode fazer exorcismo, mas ele não tem poder sobre todos os demônios. Ele tem poder sobre a maioria. Somente um bispo que tem a plenitude do sacerdócio, que recebeu a sucessão dos apóstolos, ele tem poder sobre todos os demônios. E você veja hoje em dia,
dos poucos bispos válidos que existem no mundo, qual deles está se ocupando com os exorcismos? Então você veja a situação que nós nos encontramos. Né? É muito grave. Por isso que diz ainda, no Evangelho de São Lucas, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando nosso Senhor fala que Ele nos deu poder, aqui nos deu, não é a nós, qualquer cristão. É isso que os protestantes não entendem. Quando Jesus está falando aqui, eu vos dou o poder, está falando com os apóstolos. Portanto, isso é a autoridade da igreja, que recebeu o poder de destruir e de pisar serpentes e escorpiões, que são os demônios mais astutos e mais difíceis. E mesmo esses, a igreja tem poder de esmagar a cabeça deles. Mas as pessoas, como não conseguem mais encontrar esse recurso, elas estão sendo atormentadas por toda sorte de magia, feitiçaria e todo tipo de malefício. Então, de vez em quando, tem pessoas que me escrevem e dizem, olha, tem pessoas fazendo malefício, fazendo trabalhos contra mim, eu não sei o que fazer, a minha vida já está em graves problemas e eu não sei como me libertar desses demônios. Então quer dizer que as pessoas creem, mas os padres não creem. Então essas pessoas vão até eles e eles dizem, não, isso é bobagem, isso não existe, isso não tem poder nenhum. Mas se não tem poder nenhum, para que Deus nos deu poder para enfrentar eles? Sinal que eles têm poder. Então quer dizer que nós temos que recorrer à igreja e buscar os recursos que a igreja tem contra esses malefícios e contra toda forma de feitiçaria. Porque a igreja tem poder de dissolver toda forma de feitiçaria. E cada sacerdote validamente ordenado teria poder para fazer isso. Mas eles não acreditam e não aprendem. Então as pessoas ficam sem proteção. Por isso mesmo, eles tomam muito mais força e muito mais liberdade de invadir todos os ambientes e de contaminar, inclusive, os jovens e as crianças. Outro dia, inclusive, tinha ritual de candomblé dentro da igreja. As pessoas foram lá e fizeram ritual, invocação do candomblé dentro de uma igreja, lá perto de Brasília, no Brasil. Mas o bispo, ao invés de dar uma palavra, de fazer uma reconsagração daquela igreja, não, nós estamos no caminho do diálogo, todos têm direito de dialogar. Ora, isso não é atitude de um bispo, isso é atitude de um apóstata. Então eu recomendo às pessoas que estão vítimas dessas macumbarias, desses malefícios, de rezar, por exemplo, salmos de libertação, como o Salmo 34, o Salmo 53, o Salmo 58, também o 69, o 139, ou também outros salmos que são muito importantes, ou mesmo o Rosário e outras orações eficazes contra Satanás. Agora, o que é muito importante também é nós usarmos os sacramentais. Então, por exemplo, você ter sempre água benta, você ter sempre uma cruz benzida, uma medalha, alguma coisa que te proteja. Porque são esses sacramentais, ou mesmo as imagens, mesmo as pinturas, os ícones, que nos protegem contra a influência maligna que o demônio quer fazer na nossa vida. Então é importante a gente ter isso, não com o espírito de superstição, mas colocando fé naquele que abençoou esses objetos, que é Deus, e que está presente com os seus santos através desses objetos benzidos. Então é importante também que a pessoa não só use essas coisas, mas que ela viva em estado de graça. Porque se nós não estamos na amizade com Deus, o demônio tem poder para fazer o que quiser na nossa vida. Isso é importante que a pessoa entenda também. Mas eu gostaria ainda de explicar esta oração que o Papa Leão XIII compôs justamente depois daquela sua visão, quando ele viu o diabo discutir com Nosso Senhor a respeito da igreja. Então, imediatamente saindo daquela visão, o Papa Leão XIII compôs essa oração. E nós já explicamos isso também em outras ocasiões. Por isso diz ali, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos na nossa luta contra os principados e potestades, contra os chefes desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares.
vinde em auxílio dos homens que Deus criou incorruptíveis à sua imagem e semelhança. E a tão grande preço resgatados da tirania do demônio. Quer dizer, foram resgatados com o sangue de Cristo. Com os exércitos dos anjos bons, combatei hoje o combate do Senhor, como outrora lutaste contra Lúcifer, chefe da soberba, e contra seus anjos apóstolos. Mas diz ainda a oração: eis que o antigo inimigo, homicida, se ergueu com veemência. Veja bem, transfigurado em anjo de luz, com a escolta de todos os espíritos malignos, cercou e invadiu a terra inteira e se instalou em toda parte com o desígnio de profanar o nome de Deus e de seu Cristo, e de roubar as almas destinadas à coroa da glória eterna e destruí-las e perdê-las para sempre. Então isso aqui foi acontecendo a partir do século XIX, como nós explicamos. O dragão maldito transvasou como rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração, e incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria e de todos os vícios e iniquidades. Então tudo isso foi acontecendo, por isso que é importante a gente ler essa oração com atenção e ver a tradução correta, porque há muitas traduções falsas que colocam ali o verbo no presente, sendo que esse verbo é no passado, quer dizer que isso já foi feito. Ele já entrou, já fez isso, já se instalou. Depois diz ainda: os mais maliciosos inimigos têm enchido de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e lhe deram a beber do absinto, e colocaram suas mãos ímpias sobre tudo que para ela é mais sagrado. Então quer dizer que tudo isso eles já fizeram. Eles entraram ali no santuário e tudo aquilo que para a igreja era de mais sagrado, eles colocaram a mão para destruir. Ou seja, os sacramentos, todas aquelas coisas que a igreja administrava com tanta fé, com tanto cuidado, no decorrer de centenas de anos. Entretanto, quando esses impostores entraram ali, na sede da igreja, então eles colocaram as suas mãos ímpias, como está dizendo aqui, sobre tudo que para a igreja era de mais sagrado. Então quer dizer que o Papa Leão XIII escreveu isso com uma visão profética, dizendo, ó, isso vai acontecer no futuro, mas eu já coloco o verbo no passado, porque eles vão fazer isso. E para nós hoje, isso já é passado. Ali onde foram estabelecidas a sede do Beatíssimo Pedro e a Cátedra da Verdade como luz para iluminar as nações, tá vendo? Ou seja, no Vaticano foi estabelecido o quê? A sede de Pedro, para governar a igreja. Ali estava a sede dele. E ao mesmo tempo, a Cátedra da Verdade, porque os papas sempre ensinaram a verdade, e essa verdade que eles ensinavam era a luz para iluminar todas as nações. Ali mesmo eles ergueram o trono da sua abominação e da sua impiedade, de sorte que, ferido o pastor, o rebanho seja disperso. Então fica bem claro que o pastor foi ferido, quer dizer, nós ficamos sem um papa verdadeiro, e o rebanho foi todo disperso. Por isso que todos vivem em constante divisão. Não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, é culpa da falta de um papa. Por quê? Porque o pastor foi ferido e o rebanho vai continuar disperso até o dia em que nós tenhamos um papa verdadeiro, capaz de reunir os verdadeiros católicos. Então por isso nós invocamos São Miguel, dizendo, ó invencível príncipe, ajudai o povo de Deus contra a perversidade dos espíritos que lhe atacam e dai-lhes a vitória. A igreja vos venera como seu guardião e patrono e se gloria de que sois o seu defensor contra os poderes nocivos, terrenos e infernais. Porque tem os poderes nocivos dos demônios que estão na terra e os outros que estão agindo no inferno e de lá mesmo eles comandam. Mas São Miguel ataca de um lado e de outro. E é interessante que já no livro de Daniel, capítulo 10, nós vemos ali que a ação de São Miguel era muito forte para proteger a igreja daquele tempo, ou seja, a igreja do Antigo Testamento. Então veja aqui, um anjo que fala com Daniel, dizendo, homem de predileção, presta atenção às palavras que vou te dirigir. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, eu levantei-me tremendo. Então aqui, Daniel, o profeta, estava falando diante de um anjo. E o anjo disse, o chefe do reino persa
resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes, veio em meu socorro. Então, isso aqui significa, assim, que esse anjo estava combatendo o chefe dos reis persas. Esse chefe dos reis persas não era de forma alguma uma pessoa, mas era um demônio que é chamado o chefe dos persas. Então, esse demônio combatia esse anjo. E esse anjo disse para Daniel que se não fosse o auxílio de São Miguel Arcanjo ter vindo ajudar ele, né, um dos príncipes, ele não teria conseguido vencer aqueles demônios que estavam atacando. Então veja como é interessante o mundo espiritual. E mais para frente ele diz ainda: aqui estou para te fazer compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito aos tempos longínquos. Então quer dizer que esse anjo revelou para Daniel aquilo que ia acontecer no nosso tempo. E ali ele diz, contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Então, de fato, esse anjo aqui, que falava com Daniel, apresentou-nos São Miguel Arcanjo nessa ocasião ali, dentro do contexto dessa batalha espiritual, já no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a Igreja Católica estava ali, representada pelos verdadeiros judeus, que depois aceitaram Cristo e formaram a verdadeira igreja. Então é por isso que nós devemos ter essa devoção e invocar São Miguel Arcanjo com orações como esta, porque assim nós podemos ter a certeza de vencer nesses tempos tão difíceis. Diz ainda, Deus vos confiou as almas dos redimidos para colocá-los no estado de suprema felicidade. Então continua a oração, dirigida a São Miguel, dizendo, rogai ao Deus da paz que esmague Satanás sob os nossos pés, para que não possa reter cativos os homens e prejudicar a sua igreja. Oferecei nossas orações ao Altíssimo, para que o quanto antes desça sobre nós a misericórdia do Senhor, e sujeitai o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, precipitando encadeado no abismo, de modo que nunca mais ele possa seduzir as nações. Então é aqui que nós devemos prestar bastante atenção nessa oração, porque o Papa Leão XIII não somente previu o ataque violento do demônio e a grande batalha que nós enfrentaríamos nesse nosso tempo, com esse embuste que está instalado no Vaticano, mas também ele previu a vitória de São Miguel contra o demônio. De tal forma que, no fim desse processo, o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, que está ali instalado na praia, ou seja, ficou ali na igreja, tomando conta de toda a estrutura que antes pertenceu à Igreja Católica, ele agora vai ser encadeado e lançado no abismo, e então nunca mais ele vai seduzir as nações. Então quer dizer que nós vamos ter um tempo de grande prosperidade, grande alegria espiritual, até o fim do mundo. E ali no fim do mundo é que Deus então vai dar o julgamento final. Então é importante a gente entender todo esse contexto para nós percebermos a importância de crermos em Deus, crermos nesse mundo espiritual e invocarmos São Miguel Arcanjo. Porque ele, e somente ele, com a sua espada e com o auxílio da poderosa Rainha dos Anjos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, ele, São Miguel, vai nos dar a vitória contra o demônio. E essa vitória contra Satanás, contra o Anticristo e contra todos os espíritos malignos, nós vamos tê-la em nossas mãos, uma vez que nós perseveramos na fé em Deus e na confiança nessa união com esses anjos presididos por São Miguel, que estão lutando a nosso favor até o fim. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.